Muito bom quando a palavra de Deus é pregada, quando nós ouvimos também dessa palavra de renovo. É muito gostoso poder estar na presença de Deus através dos cânticos de adoração e também sermos ministrados por Deus em meio à adoração. A palavra do Senhor, o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores. E um louvor qualquer? Não. No meio dos louvores do seu povo. E Deus, eu creio que Ele está ministrando essa noite através da música, através do louvor, e Ele ouve a minha e a sua oração. Ele conhece os nossos desejos mais íntimos. Você também que está em casa e nos assiste, Deus o conhece. E Deus também tem grandes bênçãos para você essa noite. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso número 6 ao verso número 15. Nós estamos na caminhada aqui em Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Na semana passada nós falamos sobre a carta, essa mesma carta, mas o capítulo 7, onde o apóstolo Paulo, ele vai também com muito amor, com muito carinho à igreja ali em Coríntios e fala a esses irmãos que estão ali servindo ao Senhor sobre a responsabilidade que nós temos em falar a verdade e também congregar juntos, mas também nos reconciliarmos em amor. Essa noite, talvez você diga, mas o pastor pulou o capítulo 8. É que o capítulo 8 e o capítulo 9 estão muito ligados. Por isso eu preferi ir ao capítulo 9. E esse capítulo 9, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a bênção de Deus também a partir da fé, mas também com o tema colheita. Colheita, eu passei hoje, eu voltava da casa do meu sogro, nós almoçamos lá, filamos o famoso filou uma boia. Hoje nós filamos essa boia, foi um almoço gostoso em família. E quando eu voltava, eu olhava para o campo que está verdinho, está bonito, é trigo, é isso mesmo? Trigo à direita, e eu fiquei pensando, aquele trigo verdinho de um lado e do outro lado tudo queimado da última geada. E eu fiquei me perguntando, por que havia queimado de um lado e do outro lado não queimou? Ao mesmo tempo, essa resposta só cabe ao nosso Deus, porque Deus é soberano e tem o poder e a autoridade de queimar onde Ele quer. Onde Ele quer fazer a obra, assim também no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo e Ele tem prazer porque Ele molda o coração do seu povo segundo a sua vontade. E quando nós olhamos para a carta de Coríntios, Paulo está falando sobre as verdades de Deus àquela igreja e que aparentemente foi escrita até para nós, no nosso tempo. Mas agora nós vamos contextualizando, ou seja, nós trazemos para o nosso contexto e vemos que o agir de Deus não mudou, porque o nosso Deus não muda a sua natureza. E a mesma palavra de ministração àquela igreja em Coríntios continua ecoando para a gente hoje. E quando você vai ao capítulo 8, você encontrará o apóstolo Paulo agora levantando um cuidado também pessoal para com a igreja que está em Jerusalém. Qual era a igreja mãe? A igreja que está em Jerusalém, onde ocorre o Pentecoste, onde ocorre aquela maior transformação, o início da igreja, quando desce o Espírito Santo, onde estão os apóstolos? Jerusalém. Lembra que a igreja em Atos, quando você vê ali Atos capítulo 2, Atos capítulo até o 4, onde vemos a igreja assim, ali crescendo e a palavra de Deus se multiplicando no meio do povo, e o Senhor acrescentava a cada dia os que eram salvos. E ali Deus estava fazendo uma obra grande, mas a igreja estava onde? Em Jerusalém. Como diria meu professor, estava em Jerusa. E ele dizia, estavam em Jerusa, mas a igreja não foi feita para ficar em Jerusalém. Porque até então, o judeu, ele pensava, eu vou à igreja, eu vou ao templo que está em Jerusalém.
Então ele estava distante, ele uma vez por ano, pelo menos ele peregrinava. Por isso você vê lá os salmos das escadarias, e você vê que o povo peregrinava até onde estava o templo. Ali eles ofereciam ofertas a Deus. Agora, quando o Espírito Santo desce, quando Jesus vem e o véu se rompe de alto a baixo, não há mais um sumo sacerdote a não ser Cristo Jesus. Antes o homem precisava de outro homem, que era o sumo sacerdote, para queimar os seus pecados e levar os seus pecados a Deus. Agora, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ou seja, nós podemos ir a Cristo, o qual ele foi a expiação, ele foi o próprio Cordeiro sacrificado por mim e por você. E quando nós temos esta compreensão, agora entendemos que a igreja não foi feita para ficar em Jerusalém, mas eu vou pedir até uma ajuda para vocês. João 3,16, porque Deus... Calma, vamos de novo. Porque Deus, o mundo, de tal maneira que deu, para que, de novo a palavra, para que todo mundo, todo. Então, todo aquele que nele crê, mas... Então observa que há uma inclusão. Jesus agora ele morre para salvar quem? O mundo todo. E para que todo aquele que nele crê. Percebe que agora há uma integração, é integral, onde o Espírito Santo de Deus começa a atuar. E o Espírito Santo de Deus atua onde ele quer. Ninguém sabe onde ele está atuando, mas ele tem a liberdade de transformar corações. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que Paulo está dizendo aos Coríntios. Coríntios, Deus está transformando essa igreja. E Deus está usando essa igreja agora de Coríntios para ajudar a igreja que está em Jerusalém. Porque em Atos 2 acontece algo interessante. Lembra que eles começam a vender os seus bens e dar tudo? Ali a gente diz, puxa, essa igreja é ideal. Ainda não era a igreja ideal. Sabe por quê? Assim como nós damos a nossa oferta, assim como nós trabalhamos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, vivendo a nossa vida cotidiana. Não adianta eu dizer, eu aceitei a Jesus, sento lá e falo, não vou mais comer, não vou mais beber, não vou fazer nada, vou ficar esperando Jesus voltar. Não é este o chamado de Deus. Tanto que Jesus termina ali em Mateus com a grande comissão dizendo, ide, não fique. Ele diz ide, ou seja, o imperativo de ir, vocês precisam ir. A Geni precisa ir. Ide por todo mundo. De novo a palavra mundo. E pregai o quê? O evangelho a quem? A toda criatura. Ou seja, a todos os homens, a todas as mulheres, a crianças. E agora a igreja, ainda fazendo esse paralelo, a igreja em Jerusalém havia levado de uma forma radical, sem observar isso. E o que aconteceu? Eles largaram o emprego, eles largaram o trabalho, pararam de semear a terra, parou de semear a terra. Vou pegar aqui quem mora na chácara, né? Se o Flávio e a Ione plantar lá, brota. E se não plantar? Né? Tinha um merito lá na chácara. Se plantar mamão, dá mamão. Se plantar vento, dá o quê? Vento também, ou seja, não deu nada. Né? A dona Rosina, né? Outra que mora na chácara também, que planta lá, brota. Não plantou, não brota. E a igreja havia sentado. E o que aconteceu? Venderam os seus bens e parou de brotar. Por quê? O chamado do Espírito Santo continue a trabalhar. Vocês são o campo missionário onde vocês estão. Tenha assim sua atividade. Busque a Deus, compreenda o seu chamado e viva esse chamado. E a igreja começou a passar uma grande fome em Jerusalém. E Paulo vai dizer a essa igreja em Coríntios: chegou o momento de vocês trabalharem em favor da mãe também. Ou seja, nós precisamos levantar uma oferta
para abençoar a igreja de Jerusalém. E Paulo, no capítulo 8, ele vai descrevendo o cuidado e o amor que nós precisamos fazer. Porque cabe ao homem sempre julgar, sempre dizer, é assim, bem feito aos irmãos deixaram tudo, por isso eles estão passando essa necessidade. Não nos cabe julgar, nos cabe como povo servir a Deus. E quando nós ofertamos, não é para dizer bem feito, vou te dar aí de nariz empinado, ao contrário, nós somos o mesmo povo. E nós ofertamos, sabendo que nós ofertamos a Deus também, em nome do Senhor. E como povo, nós não podemos deixar o nosso irmão passar a necessidade. Vou abrir um parênteses que não está no meu sermão. Tem notícia de um grande frio que vem por aí. Nós temos que ter o cuidado, principalmente com os da fé, se tem blusa, tem um agasalho, tem alguma coisa que possa estar sobrando no meu guarda-roupa, eu posso dividir com o outro. Talvez o meu vai ficar meio grandão, mas talvez o da Nerinha vai dar certo. Então eu dou o dela, brincadeira. Mas é verdade, nós podemos dividir o nosso. Às vezes o pão, aquele pouquinho que nós temos, se nós olharmos, nós temos até mais do que nós precisamos e podemos dividir com o nosso próximo. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo chega no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. Vamos ler a palavra? E isto afirmo que aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecei-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que, por meio do nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que em vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Paulo está dizendo, ei irmãos, ele inicia dizendo, isso vos afirma, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E aquele que muito semeia, também muito ou abundantemente ceifará. Quando Paulo faz esse comparativo, ele está dizendo que na obra de Deus, agora há um mover do Espírito Santo de tal forma que nós precisamos pela fé. Por isso que o tema principal é a fé. Precisamos pela fé compreender que a colheita, até o plantar, vem de Deus. E que pela fé nós podemos sim fazer grandes obras como igreja. Por isso, ele inicia dizendo, cada um faça o quê? Contribua. Cada um contribua. Eu até falei para a Nerinha, achei engraçado, porque eu ia falar sobre o cofrinho e sobre a reforma da igreja. E não havia preparado nada no texto de contribuição. E quando eu abri a palavra no texto, o texto havia, contribua, fala a igreja, contribua, contribua, contribua. Porque
Assim como o povo, nós também, quando entendemos o mistério de Deus, nós passamos a amar onde nós investimos também. Onde nós investimos o nosso tempo, onde nós investimos os nossos sonhos. Nós precisamos ter sonhos na fé. Nós precisamos ter sonhos. Eu vejo a Sofia aqui, eu acredito que ela tem sonhos. Ela tem o sonho de se formar, ela tem sonho de estudar, talvez morar no Brasil, talvez morar fora do Brasil. Talvez ter uma profissão A ou B. Todos nós temos sonhos. A minha sogra dizia que sonhava em ter a chácara e hoje ela vive a prática do sonho. Assim também Deus nos dá sonhos, sonhos de casar, sonhos de chegar a alguns objetivos na nossa vida, muitas vezes juntos com o casal, alcançarmos algumas coisas na nossa vida que traz uma satisfação pessoal, mas também que sirva ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, agora ele é completado em nós, quando nós compreendemos que os nossos sonhos precisam estar vinculados ou atrelados à vontade de Deus. Por isso ele diz, não contribua com tristeza. Se você vai contribuir triste, então é melhor que o seu dinheirinho fique em casa. Pensa o seguinte, o namorado e a namorada, quem já namorou, já casou, já até cansou do marido, não vale, tá? Só tem que pensar então lá atrás. Quando você namorava, se o seu namorado chegasse lá triste, ou ficasse lá emburrado, você ia falar para ele, filho, o que você veio fazer aqui com sua namorada? O que você veio fazer aqui? Volta para casa. Você não quer namorar comigo, você não quer conversar, você só fica emburrado e não fala o que é melhor você ir para sua casa. Ou seja, assim Deus também está dizendo a cada um de nós, se você vai dar e seu coração está amarrado, fica para você. Porque o Senhor está dizendo, eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso do seu coração. E Ele também vai além, nem por necessidade. Mas a igreja está me obrigando, porque eu sou membro da igreja, a igreja me obriga a dar o dinheiro, dar o dízimo. Não, a igreja também está dizendo, você não tem essa obrigação. Mas pastor, está lá na Constituição que os irmãos precisam cuidar da igreja. Mas quero dizer para você que o que você contribuir vai ser maldição sobre a sua vida. Assim como participar da ceia do Senhor, que também é um chamado à igreja, mas participar sem perdão é comer maldição. E também dar a oferta, o dízimo, pensando que é um problema para mim, então é melhor você não fazer. Isso eu falo em amor, isso eu falo com carinho com você. Porque nós precisamos compreender que o que Paulo está dizendo àquela igreja também cabe à nossa. Mas Paulo falou isso àquela igreja, sim, porque aquela igreja também precisava ser exortada e ser trabalhada nessa área. Por isso, ele conclui dizendo, Deus ama quem dá com alegria. Mas então eu tenho que pôr meu dízimo sorrindo, transferir para a conta da igreja dando risada? Nada disso, é com gratidão. Gratidão no coração, por saber que se eu tenho um salário, se eu tenho uma renda, é porque Deus me abençoa. E eu sou grato a esse Deus, que tem me abençoado a cada dia, a cada momento. Por isso, quando você olha ao verso número 7, leia comigo novamente, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria e com fidelidade. Eu amo ao Senhor e eu quero adorar a Deus com palmas, com louvor, com a palavra, mas quero adorar também com o meu dízimo e a minha oferta. Por isso, a prática daqueles que entendem o chamado do Senhor é que o Senhor nos chama a uma prática de amor. Isso expressa o nosso amor. É uma prática que acontece na nossa igreja para que a igreja tenha luz. Mas de onde vem essa luz aí? Alguém teve que pagar a conta. Chegou a conta ao tesoureiro. Alguém tem que pagar. Tem um ar-condicionado, tem a estrutura. Alguém teve que pagar. E se eu não der o dízimo? Deus vai continuar abençoando a casa do mesmo jeito. Mas você perderá o privilégio de experimentar, consagrar a sua finança a Deus. Percebe a diferença?
você perderá o privilégio, porque Deus nos dá privilégios. Em muitos momentos, agora Paulo está dizendo, o que semeia pouco, pouco se fará. Sabe o que ele quer dizer? Aquele que tem dureza no seu coração, ou aquele que fica segurando, também vai prosperar pouco, dentro da bênção do Senhor sobre ele. Porque Deus não nos chamou para vivermos passando necessidades, mas Ele diz, eu vou suprir vocês naquilo que vocês precisam. Esse é o diferencial. Quando o povo adentra a terra prometida, Deus diz que haverá abundância. Abundância do quê? A terra vai dar aquilo que precisa ser dado. Por isso, cada um contribua. Em segundo, Deus nos fará o quê? Prosperar. Por isso, quando o povo adentra a terra, eles agora prosperam. Prosperam por quê? O que ele planta lá, a cebolinha, igual do pastor que plantou, a cebolinha nasce aquela cebolinha bonita. E você fala, eita, onde eu estava não nascia tão bonita assim. Mal sabe você, ou melhor, sem perceber você, o Senhor abençoou até o que você plantou. Às vezes a gente economiza aqui, retém aqui e gasta tudo na farmácia lá. Porque o que nós recebemos não é para acumular. Assim como o maná que caía do céu, o povo aprende ali a não acumular. Porque eles aprendem a depender de Deus. A teologia da prosperidade versus a teologia reformada, a teologia da prosperidade, ela foi muito danosa, a teologia reformada. Sabe por quê? Porque a visão de que eu te dou para receber de volta é uma barganha com Deus. É a mesma coisa que o filho diz para a mãe, mãe, eu só vou fazer as coisas se você me pagar. Então, se você me pagar, eu faço. Se eu me pagar 10, eu varro a casa. Se me pagar mais 10, eu lavo a louça. E se você me pagar mais 30, eu faço o jardim e deixo todo o resto arrumado. Daí a mãe faz o cálculo, né? Quanto ficou mesmo? 10, 50. Né? Aí a mãe falou assim, beleza, eu vou te pagar esse valor então que você está me pedindo. E beleza pura, então 50 por dia para você lavar a louça, para você varrer a casa, você limpar o jardim, deixar tudo arrumadinho. Ah, não esquece dos banheiros. Opa, peraí mãe, mais 20 dos banheiros, tá bom, põe 70 na conta. Aí o menino todo contente, da mãe falou assim, calma, mas antes eu preciso acertar um negócio com você. A minha refeição custa R$100 e eu faço ela todo dia e sirvo para você 2 vezes por dia. Então ela fez a conta e falou, você me deve R$130 todo dia, o qual eu vou te perdoar e que você não precisa me pagar nada por esses 130. Percebe a diferença? Assim Deus faz com cada um de nós. Deus nos dá muito mais. E Ele diz, o que você me deve, eu sei que supera aquilo que você me cobra, mas eu te dou em amor. A teologia da prosperidade, que ensina você a pedir e barganhar com Deus, vai fora da visão da teologia reformada. Porque a teologia reformada diz que pela graça, que nós não merecemos nada, que pela graça nós somos salvos, que essa mesma graça nos alcança diariamente, e que nós, sem merecermos, o Senhor nos perdoa, nos redime, e ainda olha para nós e nos chama de filho. Mesmo quando nos apresentamos como filho pródigo, aquele filho rebelde, o Senhor continua com os braços abertos diariamente, dizendo, vem cá filho, você ainda é meu filho, e eu coloco um anel no seu dedo, reconhecendo que eu te amo. E eu vou continuar olhando para aquela montanha, esperando você todos os dias voltar. Percebe a diferença? Assim também Deus nos faz prosperar. Verso 8 e verso 10. Deus pode fazer-vos abundar. O que é o abundar? É ter além daquilo que você tem, em toda graça. Ele continua, a fim de que, tendo sempre em tudo
ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, quando vocês tiverem tudo, porque Ele já vai dar o suficiente, esse superabundar, ou seja, vocês vão ter além ainda do suficiente. Ele vai dar além, para que vocês utilizem como boa obra na vida de vocês. Como que eu posso fazer isso então, pastor? Quando eu divido com o meu irmão. Quando eu olho para a necessidade do meu próximo e eu digo, irmão, está aqui, eu fiz um bolinho, eu fiz, eu me lembrei aqui até da Ione, né? A cabeça já virou ali até para a Ione, né? Eu fiz um bolinho e levou para a Nerinha, daí a Nerinha disse, recebi um presentinho que está lá no carro. Claro, o pastor não gosta muito de comer, né? E aí, o que tinha lá no carro? Pode falar mais alto. Era um brownie, gente. Eu comi aquilo tão gostoso. Por quê? Não, mas esse é o exemplo que eu usei. Mas, quando a gente ganha as coisas, não é que nós precisamos dar o tempo todo as coisas, mas quando a gente ganha as coisas, sente-se amado, cuidado, né? A Geni, mesmo até outros irmãos, quando a gente ganha, a gente sente-se cuidado, é como acariciar sem colocar a mão, né? Você já foi acariciado sem alguém colocar a mão, né? De novo, vou ter que usar minha sogra, né? Ela fala do neto como quem? A mãe dele é muito lindo, mas o que acontece? Ele acaricia sem colocar a mão. Assim também, quando nós fazemos algo pelo nosso semelhante, nós somos acariciados, amados. Né, tia Melinha? Quantas vezes a tia Melinha nos acaricia sem encostar um dedo na gente? Principalmente com a pandemia, né? Porque é assim que Deus faz. Quando Deus age no meio do povo. Quando Deus fala sobre o prosperar. Ninguém ficou rico nesse entretempo, muito menos o pastor. Mas nós ganhamos grandes amigos. Cada experiência que nós vamos levar para o resto da vida. Com cada irmãozinho. Sabe por quê? Estamos prosperando em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, nós nos tornamos ou tornando-nos instrumentos. Instrumento de quem? De Deus. Vamos ao verso número 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças de Deus. Ou seja, esse serviço ou essa compreensão redunda em quê? Na graça de Deus. A graça de Deus foi feita para a gente guardar, enterrar debaixo da terra? Não, foi feita para a gente viver. Para a gente experimentar juntos. Por isso, olha, tem um termo na psicanálise, ou na terapia, existe um termo interessante, contra-transferência. Contra-transferência. Quando você está atendendo uma pessoa e ela fala do problema dela. E à medida que ela fala do dela, você se identifica, você sendo terapeuta, você se identifica e você também vai sendo tratado junto com ele. Por quê? Essa contra-transferência. Ele transfere e, ao mesmo tempo, ele me ajuda. Assim, quando eu vi esse termo, eu pensei, é isso que é o povo de Deus. Essa contra-transferência, onde eu ajudo o Diego, mas o Diego me ajuda. Ao mesmo tempo, sem perceber, o Espírito Santo começa a atuar. A Dona Rosa, por exemplo, vem contar, ou vem dividir assim, compartilhar um versículo, que fala assim, olha, Deus falou comigo sobre isso, e ao mesmo tempo o Espírito Santo fala comigo através do que ela está falando. Por quê? Há uma contra-transferência. E nós dois somos tratados. Que bênção. Esse Deus é fantástico. Verso número 12. Porque o serviço não só supre a necessidade dos santos, ou seja, do pessoal de casa, mas também redunda em muitas graças a Deus, ou seja, agora a relação também do alto que invade o meio do povo, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus, ou seja, no meio dessa situação,
glorificam a Deus, porque quando eu ajudo, por exemplo, vou pegar aqui a tia Berenice, eu ajudo ela fala assim, obrigado, olha, Deus te ajude, Deus mandou você. A quem que nós estamos honrando? A Deus. Por quê? Eu, servo inútil, a irmã abençoada e Deus glorificado. Percebe a diferença? Por isso, quando nós começamos a entender Paulo falando, ele não está passando receitinha de dízimo. Ele está falando de vida no meio da igreja. Ele não está dizendo, irmão, dê o dízimo. Ele está dizendo, dê, se você, como cada um sentir no seu coração. Mas ele diz, aquele que experimenta, ele participa dessa graça que desce do alto. E eu finalizo, como eu demorei muito na introdução, eu vou finalizar um pouquinho antes. Verso número 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo dom inefável. Nós aprendemos 3 lições. A primeira lição, que glorificamos a Deus pela obediência da nossa confissão. Ou seja, o que é a confissão? O Evangelho. A nossa confissão de fé em dizer, eu aceito Jesus e também aceito, além de como meu Salvador, os valores de Cristo sobre a minha vida. Segundo, pela liberdade de ser uma gratidão. Ninguém faça nada na casa do Senhor obrigado. Se você não quer participar, sente-se. Se eu não quero fazer isso, sente-se. Mas busque a Deus onde Ele vai usar você, mas não deixe de compreender o chamado de Deus. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer, por exemplo, vou tocar teclado porque falta teclado. Não toque teclado porque falta teclado. Toque teclado porque você disse a Deus, Deus, eu quero servir ao Senhor através do teclado. Vê a diferença? E Deus vai te capacitar, eu creio. Às vezes Deus vai falar, não, irmã, não é teclado, mas eu vou te usar como bateria. E Deus levanta você como bateria, né, Diego? Está precisando de mais um baterista? Amém, né? Terceiro e último, se nós aprendemos nessa lição de hoje a glorificar a Deus juntos, como obediência, aprendemos que isso é uma gratidão pela liberdade e finalmente precisa ser acompanhado de oração e ação de afeto. Ação sem oração, ela pode até causar um efeito, mas ela vai ser apenas coisas de homens. Você quer ver um exemplo? Os espíritas, eles são excelentes na parte de ação social. Você pega os maiores lares das cidades, grande maioria são espíritas. Mas tudo aquilo por vontade própria e pelo desejo de se tornar uma pessoa boa na próxima encadernação. Mas a palavra de Deus diz, se torne uma pessoa boa hoje. Faça obras sim, em amor ao Senhor. Não faça obras sem orar por aquilo que você está fazendo, sem ter o discernimento de Deus sobre aquilo que você está fazendo. E Deus vai te dar o caminho e o coração daqueles que você ministra. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fortaleça o seu coração. Eu pedi para tocarmos